Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Esse programa é elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael, sob a supervisão do facilitador Irandi Protásio. Hoje, nossa equipe está formada por Irandi. Boa noite a todos, boa noite, Fernanda. Que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos um bom Evangelho. Pela Silvia. Boa noite, Fernanda. Boa noite, meus amigos e ouvintes queridos. Sempre é um prazer estar com vocês. Jesus nos abençoe. Barbosa. Boa noite a todos, que o Mestre Jesus esteja em cada um de vós. Socorro. Boa noite a todos, muita luz e paz para todos os lares. Aina. Boa noite a todos. E Paulinho. Boa noite a todos, boa noite em companhia de vocês e a todos aqueles que nos assistem nesse momento, muita paz e luz em vossos corações. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês em seus lares com muita luz, paz e alegria. Um recado importante: aqueles que quiserem, coloquem um copinho com água para que seja fluidificada pelos amigos espirituais durante o Evangelho. Podem também colocar uma garrafinha com água, que essa você pode tomar um copinho todos os dias durante a semana. Dando início a esse Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Socorro, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Nossa leitura hoje está na Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Chico, capítulo 34, que intitula-se Previna-se. Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Acautele-se com o seu desassombro, para não cair em temeridade. Analise sua firmeza, para que se não transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes, a fim de que se não convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor, para que não seja revolta. Controle seus melindres, de modo que se não instale na casa sinistra do ódio. Vele por sua fraqueza, a fim de que sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo, para que não constitua imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Nesse instante, vamos serenar nossa mente, nosso coração e vamos pedir à espiritualidade amiga que fique conosco nesse Evangelho. Que possamos prevenir alguns sentimentos em alguns momentos, que possamos nos acalmar, nos serenar em todas as situações vividas. Obrigado, Senhor, por esse Evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade de estar estudando a Tua Palavra. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Já harmonizado, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através dos queridos irmãos espirituais, passamos a palavra à nossa irmã Silvia, que fará junto com a equipe desta noite a explanação do Evangelho. Obrigada, Fernanda. Então, nós vamos para o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos nos itens 12 e 13, motivos de resignação. E aí nós vamos até o dicionário saber o que significa resignação. Submissão à vontade de alguém ou ao destino. E os espíritos, eles dizem que resignação é o consentimento do coração, significando que a pessoa amorosa, humilde, compreende e aceita a situação que a vida propôs para ela nesse momento. Então, agora nós vamos iniciar a leitura do Evangelho no item 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem estas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fazem contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus
a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Paulinho, poderia nos explicar o que entendeu desse texto, desse trecho, por favor? Fiz algumas anotações. Vejamos, Silvia, tudo é uma questão de entendimento e compreensão. Quem ainda não conhece os desígnios de Deus, combinado com a ausência da fé, da falta de fé, vem na dor qualquer que seja ela, com o martírio, o sofrimento, perseguição ou castigo de Deus. Como outras tantas denominações ou injúrias, desânimos, mas para aqueles que compreendem a ação de Deus sobre a necessidade do progresso moral e espiritual, consideram o sofrimento como um aprendizado, resgate de faltas que outrora tenhamos cometido, reduzindo assim nossos sofrimentos em uma vida futura, servindo este como instrumento para a nossa evolução moral e espiritual. Então, Paulinho, vemos o exemplo de seres que nascem com sérias doenças físicas e mentais, doenças congênitas sem cura, acidentes com sequelas, tantas mortes prematuras. Sofrem por causa de guerras, intrigas, sofrem com constrangimento por pertencerem a uma raça diferente, de professar um credo ou outro, e tantas outras coisas. Estando nós passando por esse processo, se formos humildes, dóceis, compreensivos, como nos mostrou Jesus, ficaremos felizes por passarmos por essas situações. Pois suportando seja lá o que for que nos rebaixe o nosso orgulho, estaremos nos elevando espiritualmente. Então entendemos, Paulinho, o que significa o deveis vos considerar felizes por sofrerem. Muito bem, obrigada, Fernanda, e obrigada, Paulinho. E agora eu vou dar um exemplo, antes de continuar lendo o Evangelho. Nós temos uma amiga, vocês vão ver bem o que é isso, né? Ela já tratou 3 cânceres, recentemente estava investigando um outro câncer. Ela tem um filho com paralisia cerebral e autismo severo. Ele não fala, ele só grita, né? E às vezes ela desanima. Eu acho que é normal, né? E nesses momentos, ela abraça o filho dela, quando ele está em crise. Ela diz assim para ele: meu filho, nós entramos num acordo lá no plano espiritual. Nós 2 juntinhos. Eu aceitei a ser a sua mãe e você aceitou a ser o meu filho. Então nós vamos juntos até o fim, com muito amor. É muito lindo isso. Quando ela fala isso, quando ela conta isso pra gente, nos toca, né? É muito lindo isso. Ela tem consciência disso. E ela abraça. O filho não entende nada, tá? Mas ele sente. E ele tem 37 anos. 37. E o câncer, ela diz assim: eu vou vencer. Eu vou vencer de novo. Então, eu achei um belo exemplo de resignação. Porque é fantástico isso. E também a frase de Santo Agostinho, que entra perfeitamente aqui, quando ele afirmou: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. E uma coisa, né, Silvia? Essa nossa amiga, ela é o que Santo Agostinho diz aqui. Ela é alegre. Muito alegre. Divertida. Ela é muito alegre. Exatamente isso. É difícil pessoas assim, mas existe sim. Então vamos continuar a leitura do nosso Evangelho. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje, mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Barbosa, nos diz algo sobre o que foi lido agora, por favor. Veja bem, Silvio.
A lei de causa e efeito, que também conhecemos como a lei do karma, ela estabelece o que depois filósofos disseram, que toda ação gera uma reação equivalente. Em outras palavras, as nossas ações no passado, nesta ou em vidas passadas, geram consequências, naturalmente, né, que nos afetarão no futuro. Essas consequências podem ser positivas ou negativas. E a forma como enfrentamos e lidamos com ela é parte do aprendizado espiritual. Dessa forma, quando se diz que somos devedores, refere-se ao fato de que trazemos conosco consequências de ações passadas, boas ou más, que podem se manifestar em nossa vida atual. É aquela máxima que a gente conhece. A plantação é livre, a colheita é obrigatória. Então, o que fizemos vai ser cobrado. No entanto, a abordagem do Espiritismo não é que nos devemos ficar desesperados por essas dívidas, mas sim que devemos encarar essas experiências com gratidão e responsabilidade. Afinal, estamos tendo uma nova oportunidade de resgatarmos essas dívidas, de nos livrarmos delas. Barbosa, eu estava pensando aqui sobre esse trecho do Evangelho, sobre tudo isso que a gente está falando hoje. E eu queria acrescentar mais um ponto para a gente refletir. Quando a gente pensa em tudo isso, devemos estar agradecidos por estarmos realmente pagando essas dívidas. E essa gratidão é importante que a gente comece a entender cada vez mais, principalmente à luz da doutrina, quando a gente começa a pensar sobre isso. Não significa que vivamos apenas em função de um passado, mas que compreendemos o valor do momento presente e as oportunidades, as grandes oportunidades que temos, que encontramos, e que ele nos oferece para crescer, amadurecer, constituir um futuro mais consciente e equilibrado. Isso é a grande beleza desse entendimento. Então, a responsabilidade pessoal, a empatia e o esforço contínuo para agir com retidão são aspectos bem importantes desse processo, para a gente entender tudo isso, de resgate e evolução espiritual. Eu penso sobre isso, e eu acho que é importante a gente refletir um pouco mais. Exatamente, Socorro. Você e o Barbosa, muito obrigado. Tá, então, é aceitar e compreender a lei de ação e reação, através da qual vamos corrigindo nossos erros e omissões, entendendo as causas dos nossos sofrimentos e aprendendo assim a evitar as causas que os provocam. E quanto antes entendermos isso aqui na Terra, melhor iremos passar por nossas provas e melhor será o acerto no plano espiritual. Continuando a leitura. Logo, citamos o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, são ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre-se, coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Aina, minha amiga, tem algo a nos dizer? Eu sei, Silvia. Minha gente, eu fiz aqui uma anotação e vou ler um pouco aqui para você. Depois de quitada a dívida, estaremos, sim, livres para isso. Precisamos, nesse plano, seguir as leis de Deus, incluindo a caridade conosco e com o próximo. Conosco
suportando as dificuldades sem reclamar. Ciente de que aquilo que nos acontece é porque fizemos por merecer com o próximo, sendo solidários em seus momentos de necessidade. Isso aí, Aina. Mas, veja bem, se de um lado ajudarmos ao próximo, mas logo em seguida ficarmos reclamando da vida, não suportando as provas que chegam até nós, fica sendo como o texto diz: paga de um lado e contrai nova dívida do outro. Um exemplo: eu vou para os trabalhos assistenciais. Lá eu pratico a caridade, eu trabalho, sorriso o dia todo, sou atencioso, paciente, eu passo o tempo todo ajudando. Mas se eu saio de lá e se eu fico bravo com alguém porque me fez qualquer coisa, aí eu perco toda a caridade que eu fiz. Por quê? Eu fiz caridade para o meu próximo, ajudei, mas eu não estou fazendo para mim. Se eu estou pregando paciência, eu tenho que ter paciência. Se eu digo que tem que perdoar, nós temos que perdoar, porque senão não faz sentido. Aí eu realmente vou voltar ao plano espiritual e quando eu chego aqui, eu vou olhar e eu não fiz o bem para o outro e não fiz para mim. Aí eu amontoei mais as minhas dívidas. É como você falou. É isso mesmo, meus amigos. Estar aqui para não precisar responder algo lá e precisar voltar novamente para corrigir. Continuar. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toque, pois que recebeste na terra o vosso salário, ide e recomeçai a tarefa. Socorro, minha amiga, nos explica, quitaremos ou não nossas dívidas? Pois é, a gente tem que começar a prestar atenção nessas orientações, né, a partir desse evangelho. Não quitaremos nossas dívidas no mundo dos espíritos. Devemos fazer isso aqui, com essa oportunidade que nós estamos tendo. Mas devemos fazer de forma alegre, gratos, nesta vida, neste momento, sendo humildes, sinceros, sempre fazendo bem ao próximo. Não devemos, de forma alguma, ficar reclamando, murmurando das nossas dificuldades, mas ter atitudes de fé e resignação ao passar por cada desafio. Assim estaremos quitando realmente as nossas dívidas e não acumulando mais. Mas, se tivermos vivido só os prazeres terrenos, pensando no aqui e no agora, sem nos importarmos com o nosso lado espiritual, passar por essa encarnação sem fazer o bem, sem solidariedade, sem humildade, sem amor no coração, nada levaremos conosco. E lá, no mundo espiritual, nada haverá para nós. Seremos convidados a voltar novamente, repetir a série, repetir novamente, de um modo para que possamos evoluir cada vez mais, para aí sim conseguirmos receber os benefícios dessa vida de obediência e trabalho, dentro das leis de Deus. E a gente não pode esquecer isso. É verdade. Socorro. O mundo espiritual é o mundo da verdade. Lá não há como dissimularmos ou ficarmos com justificativas para aquilo que deixamos de fazer aqui quando encarnados. Ninguém vai nos julgar, a não ser a nossa própria consciência. Se fizermos o bem, como você disse, teremos a paga pelo bem. Mas se não tivermos feito bem e o mal, vamos, como nos mostra o Evangelho, voltar para viver com maior dificuldade e fazer o que deixamos de fazer na vida anterior.
e ser resignados. Muito bem, minhas amigas, é isso mesmo. Então, o homem, ele pode realizar seu desenvolvimento com muito mais facilidade e menos sofrimento. Não é mesmo, minha gente? Simplesmente obedecendo às leis de Deus. Mas é difícil, né? A gente briga muito, não é verdade? Mas temos que continuar nessa luta. Então, vamos voltar, agora vamos para o item 13. Ele começa assim. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável, lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Irandi, essa parte é com você. Muito bem, Silvia, meus amigos e amigas. Só conseguiremos suavizar nossas faltas com a divindade quando cumprirmos rigorosamente a lei de Deus. Porque antes de reencarnarmos, aceitamos um compromisso através de um planejamento muito bem elaborado. Lá contém, nesse planejamento, né, toda a trajetória que devemos percorrer. Mas quando chega o momento de realizar o que planejamos na vida espiritual e chegamos aqui na material, mudamos de rota e descumprimos tudo. Nesse momento, assumimos o risco do que vai advir. Mas, se seguirmos nosso planejamento como dissemos lá que faríamos, suportando as nossas dores e dificuldades, como faz aquela amiga nossa que a Silvia falou, nossa vida vai seguir rumo ao progresso que almejamos. Mas, caso contrário, nossas dores se tornam maiores. Não porque Deus nos esteja punindo, mas porque não suportamos a situação que estamos passando. Aí, alongamos o nosso sofrimento, porque descumprimos o que prometemos. Então, Iradi, colaborando com o que você disse acima, temos tantos exemplos, né, dessas situações, desse planejamento, que aceitamos, temos que viver sendo pobres e trabalhar ganhando sempre pouco. Passamos por um problema de saúde que a medicina não resolve. Viver com um ou com vários entes queridos, né, que não nos compreendem. Ter chefes autoritários, amigos infiéis, casamento complicado, entre outras situações que nós vemos aí, né? Tantas pessoas que nós conhecemos são pobres e todo dia ficam reclamando que queriam ganhar na loteria. Ora, o seu planejamento pode ter sido isso, de ser pobre, mas não. Ele quer mudar. É o que você falou aí acima. Entre outras situações que vemos no dia a dia. Se eu passar por essas situações com humildade, procurando servir, sendo resignado e auxiliando o próximo como posso, irei diminuir, com certeza, as minhas dívidas com as leis divinas. Mas se eu viver revoltado, né, o tempo todo reclamando da vida, Deus não gosta de mim, como a gente escuta muito, Deus esqueceu de mim, por que só acontece comigo? Por que isso? Por que aquilo? Cheio de interrogações, acusando a Deus.
eu só vou conseguir mais dívidas. Só vou conseguir arrumar mais problemas. Então vamos buscar analisar como estamos vivendo a nossa vida. Eu estou quitando ou eu estou aumentando a minha dívida com Deus? É uma pergunta que a gente tem que nos fazer todos os dias. Certíssimo, Barbosa. É exatamente isso, né? Obrigada a você e obrigada, Mirandinha. Amigos, vamos enxergar as dificuldades como oportunidades de liberação de dívidas, sem contrairmos outras e assim colaborando com o nosso progresso espiritual. Obrigada, meus amigos, pela valiosa colaboração de cada um de vocês. E eu irei encerrar nosso evangelho da noite assim. Quando temos um problema que nos afeta e nos incomoda, a dor que dele resulta é um fato, algo que acontece ou aconteceu. O sofrimento é a resposta a esse fato. A nossa reação diante da dor que o problema causa é que vai determinar o tamanho dessa dor. A resignação compreende que a dor é a causa de algo que fizemos. É um alerta de que infringimos a lei de Deus. É neste momento que vamos encontrar a causa, aceitando as situações da vida sem revoltas, sem raiva, procurando uma solução positiva para a situação. Acreditem, vamos encontrar. Então, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que resignação é dor sem sofrimento. É o momento em que compreendemos o processo, não pela submissão diante dos fatos, mas por uma oportunidade de crescimento que nos impulsiona à busca do melhor para nós e para o momento. Muito obrigada pela oportunidade e passo para você, Fernanda. E para finalizar o evangelho dessa noite, eu quero convidar a Aina para fazer a prece final. Vamos agora fechar os olhos e pedir aos irmãos de luzes que irradiem todos os lares, que pedimos também pelos familiares das pessoas, de todos que estão acompanhando, e rogando a proteção para os nossos lares também e nossos familiares. Peço também que os irmãos fluidifiquem as águas que estão nos copos e nas garrafinhas. Meu Deus, quero te pedir, entre nossos lares, entre nossos corações, e faça do nosso coração a sua morada, que nos dê sabedoria e muita paz. Assim seja. Que assim seja. Eu quero agradecer a todos os participantes do Evangelho e todos aqueles que estão nos acompanhando em seus lares. E convidamos a todos para estarem presentes novamente na próxima semana. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael, no YouTube, Instagram, Spotify e Amazon Music. E você pode assisti-lo quando desejar. E também enviar a seus amigos e parentes. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus nos abençoe. E até a próxima segunda-feira, às 18 horas.